Olá, pessoal. Na aula de hoje, então, falaremos sobre os compostos aromáticos. Então, compostos aromáticos são muito importantes na indústria. Os hidrocarbonetos aromáticos, chaves de interesse comercial, são os benzeno, tolueno, ortoxileno e paraxileno. Cerca de 35 milhões de toneladas são produzidos em todo o mundo a cada ano. Eles são extraídos de misturas complexas obtidas pelo refino do petróleo ou pela destilação do alcatrão do carvão, e são utilizados para produzir uma grama de produtos químicos e polímeros importantes, incluindo estireno, fenol, anilina, poliéster e nylon. Então, os hidrocarbonetos aromáticos, eles são hidrocarbonetos que apresentam um ou mais anéis benzênicos em suas moléculas. Um anel benzênico é utilizado na indústria para fazer produtos químicos tais como resinas, plásticos, espumas, nylons, fibras sintéticas, borrachas, lubrificantes, detergentes, compostos medicinais, peticidas, colas e tintas. Olhem a gama de produtos de diferentes campos, né, que a gente consegue fazer com o benzeno. É, portanto, largamente explorado na nossa sociedade e largamente explorado pela indústria do tabaco. Estima-se que 50% da exposição do público ao benzeno venha da fumaça dos cigarros. O benzeno também é adicionado ao óleo diesel e na gasolina. Assim, as pessoas estão sempre expostas quando nas ruas devido à exaustão dos veículos, responsáveis por 20% da emissão do poluente. As pessoas também são expostas a altas concentrações de benzeno em áreas próximas, onde da indústria de pneus, refinarias e indústria de calçados. Então, aromáticos, né, vem de aroma. Então, por muito tempo se imaginou, né, se deu um nome de compostos aromáticos, porque todos os compostos com o benzeno tinham algum aroma. Então, devido a esse odor, né, por exemplo, anetol, extrato de erva doce, a vanilina, extrato de glucovanilina, o eugenol, extrato de cravo da Índia, o cinamaldeído, óleo de canela da Índia. Olha só, todos eles têm em comum, né, o anel benzeno no meio aqui da minha molécula. Portanto, né, todos esses têm um aroma agradável. Então, o composto aromático é um composto orgânico que contém pelo menos um anel benzeno em suas moléculas e que tem propriedades químicas similares à do benzeno. Os compostos aromáticos são compostos insaturados, não saturados, quer dizer que tem dupla, né? No entanto, eles não tomam facilmente parte das reações de adição. Em vez disso, sofrem reações de substituição. Do que já vimos até aqui, né, as reações de adição são aquelas onde dois elementos são incorporados pela dupla, e substituição onde se substitui um elemento por outro. São derivados de plantas, bálsamos e resinas. Tem pouco hidrogênio proporcionalmente ao número de carbonos, bem menos do que se esperaria de um composto saturado. O benzeno tem forma C6H6. Então vejam só que tem o mesmo número, né, de carbonos do que de hidrogênios. Então, composto com forte odor, que tem propriedades singulares, descoberto no começo do desenvolvimento da química. O benzeno foi descoberto em 1825 por Michael Faraday, no gás de iluminação usado em Londres na época. Faraday isolou o benzeno pela compressão de gás de iluminação, obtido pela pirólise do óleo de baleia, a partir de uma mancha oleosa que havia sido depositada como resultado da queima de gás utilizado em uma lamparina. Faraday fez inúmeros testes com o novo composto e descobriu que ele tinha o mesmo número de átomos de carbono quanto de hidrogênio, e, portanto, o chamou de hidrogênio carburetado, uma tradução meio literal da terminologia de inglês utilizada no passado. Faraday viria a ficar famoso, inclusive recebendo um prêmio Nobel, pelos trabalhos em conjunto com Maxwell na unificação das teorias da eletricidade e do magnetismo. Com certeza, em física, vocês já ouviram falar dele, né? Então, os compostos aromáticos têm um ciclo de átomos de carbono do tipo benzeno ou similar. Se o ciclo contém um outro elemento que não seja o carbono, chama-se, né, de heterociclo. Derivados do benzeno, então. Por exemplo, né, o tolueno é uma metila, aqui, ó, junto com o meu benzeno. Então, as reações de substituição do núcleo aromático se dão nas posições orto e para. A sua maior aplicação na fabricação do TNT, matérias-primas utilizadas na fabricação do tolueno, carvão, hulha e o petróleo. Então, a gente já vai aprender, né, que quando a gente tem uma metila, como o meu tolueno aqui, né, uma metila num anel benzênico, a minha substituição, quando ocorrer, vai ser em posições orto, que é essa segunda aqui, e para, que é essa em contrária aqui, minha metila.
Outros derivados, né, além do tolueno. O naftaleno, que são 2 anéis benzenos juntos, o antraceno, que são 3, e o fenantreno, que são 2 mais um ali em diagonal, com diferença. Em 1866, August Keluglé se baseou em 3 afirmativas para desvendar o benzeno C6H6. 1. Benzeno é C6H6. Todos os hidrogênios do benzeno são equivalentes. A teoria estrutural exige que pelo menos que haja 4 ligações para cada carbono. Então, 4 ligações para cada carbono podiam ser acomodados em um sistema de alternância de ligações simples e duplas, com um hidrogênio em cada carbono. Então, logo depois, no ano seguinte, Kekulé propôs a hipótese da existência de um par de estruturas em equilíbrio, com alternância das ligações duplas. Olhem só. E o que indica isso aqui, né? Fecha as duplas, os dois lados, ressonância. Ora a dupla está aqui, ora ela migra para esse outro canto aqui, e assim elas vão sucessivamente. O motivo é que cada carbono possui um orbital atômico do tipo P, que se entrelaça com os mesmos tipos de orbitais de outros carbonos, formando um anel molecular deslocalizado, que permeia por toda a molécula. É essa estrutura molecular que dá ao benzeno e seus compostos aromáticos a extra estabilidade que possuem. Nos orbitais π aqui, em 3D, dá para enxergar eles na minha molécula. Então, todos eles se ligando através da alternância da dupla ligação. O benzeno possui uma reatividade distinta de alcenos. Os alcenos reagem com Br2 dando um produto de adição. O benzeno não reage com Br2 em condições normais, apenas com catalisadores de Lewis, dando produto uma substituição eletrofílica. Então, alqueno, né, quando entra aqui 2 moléculas de Br2, entra um Br em cada um, adição. O benzeno, apesar de ter dupla ligação, quando eu adiciono com bromo, não vai dar produto de adição. E sim, no máximo, né, se eu tiver catalisadores, um produto de monossubstituição aqui, com Br. Então, substituição, não adição. Falhas das estruturas de ressonância. Então, os hidrocarbonetos cíclicos com alternância de ligações C dupla C e C simples C são chamados de anulenos. Então, aqui tem alguns exemplos. Ó, com 4, é um 4 anuleno, ó, 4 carbonos, 6 anulenos, 6 carbonos, 8 anulenos, 8 carbonos e 10 anulenos com 10 carbonos. Esperava-se que esses anulenos apresentassem estabilidade similar à do benzeno, porque eles têm, né, alternância de duplas e simples. Entretanto, experimentos mostram que o 4 e o 8, ou seja, este aqui e o 8, não apresentam a alta estabilidade que seria conferido pelas estruturas de ressonância. Como explicar isso, então? O ciclo octatetraeno reage como um poliileno normal, mostrando que é menos estável que o benzeno. Estudos estruturais revelaram que o ciclo octatetraeno não é planar. Elétrons π não podem se deslocalizar em moléculas que não são planares. Olha só, não vai ter overlap, né? Ou seja, elas não vão se encostar aos meus orbitais π se elas não forem planares. Nesse caso aqui vai se encostar, mas nesse caso aqui não. Então eu não vou conseguir, né, que a ressonância, que vai ser a alternância dos meus elétrons π através dos orbitais p, com que ela ocorra. Então, isso sugere que essas estruturas de ressonância estão incorretas. Essa aqui tem, né, que é o nosso benzeno. Essa aqui não tem e essa aqui também não. Então, um composto, para ser considerado aromático, necessita apresentar algumas características, tais como molécula cíclica e planar no plano, elevado índice de insaturação, ressonância molecular, elevada estabilidade química, por exemplo, não sofre reação com adição de bromo, e segue, em geral, a regra de Hickel, desenvolvida para anéis monocíclicos. Então, o que é essa regra de Hickel? Então, Eric Hickel desenvolveu um atalho chamado regra de Hickel para determinar a aromaticidade de anulenos e compostos relacionados. Para aplicarmos a regra de Hickel, o composto em análise precisa ter um anel contínuo de sobreposição de orbitais p, com uma configuração planar. Se esse critério for atendido, adiciona-se a regra de Hickel.
número de elétrons π no sistema cíclico for 4n mais 2, sendo n 0, 1, 2, 3, etc., ou seja, um número inteiro, ele vai ser aromático. Se o número de elétrons π do sistema cíclico for 4n, para n1, 2, 3 ou 4, antiaromático. Então, se o critério não for atingido, o composto é não aromático. Então, Hickel mostrou que hidrocarbonetos cíclicos com 4n mais 2 elétrons π, sendo n o número inteiro, possuíam uma estabilidade extra de energia. Isso porque seriam compostos de camada de valência fechada, sem elétrons desemparelhados, ou seja, aromáticos. Então, aqui eu vou ter, né, o benzeno, e eu vou completar os meus pares de elétrons aqui nos meus 4 mais N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que eu faço essa conta? Eu vou pegar a regra de Hickel, 4n mais 2, e vou dizer quantos elétrons eles estão compartilhando com duplas. No caso do benzeno, seriam 6 elétrons, né? São 3 duplas ligações. Então, seria 4n mais 2 igual a 6 elétrons π, 4n igual a 4, n igual a 1. Sendo um número inteiro e positivo, é aromático. Então, moléculas monocíclicas contendo 4n elétrons π planares são antiaromáticas ou não aromáticas. Então, vamos pegar aqui, né? O ciclooctatetraeno. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu fosse botar na regra de Hickel, aqui, 4n mais 2 igual a 8 elétrons π compartilhados. 4n mais 2 igual a 8, daria um n de 3 meios, ou 6 na 4, né? 3 meios. Não aromático. Por quê? Porque não deu um número inteiro positivo. Então, se eu considerar que para testar, ó, benzeno é aromático. O octatreno não é aromático. Se eu pegasse aqui, ó, 14, 4n mais 2 igual a 14. Vamos lá, vamos fazer a conta juntos. 4n mais 2 igual a 14. 4n vai ser igual a 12. N igual a 12 dividido por 4, 3. Número inteiro, logo, meu composto é aromático. Tá? É assim que eu vejo, através da regra de Hickel, quem é aromático e quem não é. Aplicando a fórmula, 4n mais 2 igual ao número de elétrons π compartilhados. Ok. Depois eu vou passar para vocês uns exercícios para vocês treinarem sozinhos, tá? Vamos para a nomenclatura dos derivados de benzeno. Bom, aqueles benzenos monossubstituídos vai ser fluorobenzeno, clorobenzeno, bromobenzeno, nitrobenzeno. Ok, esses são fáceis. Quando dois substituintes estão presentes, suas posições são indicadas pelos prefixos orto, meta e para, OMP, ou através de números. Então, aqui eu tenho 2 bromos. Como é que eu vou indicar eles? Ou 1,2 de bromobenzeno ou orto de bromobenzeno. 1,3 de bromobenzeno, posição 1, 2, 3. Ou meta de bromobenzeno. Então, um desses caras aqui vai ser minha posição 1. Então, orto, essa posição aqui, meta, o que está em segundo, e para o que estiver contrário. Por exemplo, esse aqui. 1,4 de bromobenzeno ou para nitrobenzeno. Então, a dupla ligação do anel aromático, como que ela reage? Bom, quando eu tenho um alceno e eu adiciono HCl, por exemplo, eu vou fazer uma adição. Olha só, o H vai entrar no mais hidrogenado e o Cl no menos hidrogenado. Cl2 em cada Cl, transformando minha dupla ligação numa simples. Com o benzeno, mais HCl não reage. Com o CH2 não reage. Com o BR2 não reage. Então, o benzeno requer um forte eletrófilo e um catalisador para sofrer reações de substituição, não de adição. Então, Cl2, se eu tenho um catalisador ácido de Lewis forte, ele vai conseguir adicionar um Cl numa das minhas posições. Compare com uma outra, né, um alqueno normal.
o Cl sem catalisador vai adicionar um Cl a cada um da dupla. Ou seja, essa dupla vai quebrar facilmente. Reações de substituição do benzeno. Eu posso ter halogenação com a entrada de um Cl, Fittlecraft ou alquilação, entrada de uma metila. Todos eles, olha aqui, catalisadores. Fittlecraft, acilação, que eu vou ter entrada aqui de um grupamento CO2CH3. Pode ser nitração, com a entrada de um nitro, e sulfonação com a entrada de um sulfo. Todas as reações seguem o mesmo mecanismo padrão para aromáticos. Então, os reagentes se combinam para formar um forte eletrófilo. E seu contraíon, que vai ser meu nucleófilo, reage a seguir. Substituição eletrofílica aromática. Então, a dupla vai agir como eletrófilo, vai atacar o eletrófilo, na sua etapa lenta. Então, o intermediário vai ser um carbocátion, né? E quando esse carbocátion ele acontece, o meu nucleófilo, né, do HX lá vai atacar o H. Então, eu vou ter a substituição, a entrada do E, né, que é o eletrófilo, e mais HX. As estruturas de ressonância são mostradas pelo, pelo símbolo positivo, porque quando eu quebro essa dupla aqui, ó, o meu positivo pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Entendeu? Continua tendo ressonância. O nome desse íon é íon arênio, né, quando eu tenho essa estrutura de carbocátions aqui com ressonância. Então, o próton aqui, ó, no H+, quando eu tenho carbocátion, esse próton aqui é removido do átomo de carbono, do íon arênio, que tem o eletrófilo retornando à estabilidade, ou seja, à ressonância. Por isso que ele é retirado. Então, vejo, né, a substituição do meu H lá do começo pelo meu E, meu eletrófilo. Halogenação. Então, nitração. As reações de nitração ocorrem na presença de uma mistura nitrante composta por ácido nítrico e ácido sulfúrico. Essas são as espécies que gerarão o eletrófilo nitrônio, que é o NO2+. Olha aqui a carga formal positiva para o N. Quando formado, o íon nitrônio promove a nitração. Aqui. Tem o benzeno, C6H6, mais o ácido nítrico em ácido sulfúrico. Vai entrar a nitração aqui do meu íon nitrônio na minha molécula no lugar do meu H. Eu vou ter o nitrobenzeno com 95% de formação mais água. Aqui ele, ó, íon nitrônio. A primeira etapa vai ser a dupla atacando aquele meu N positivo, que é a parte mais lenta. Quando faz isso, ele vai ser aqui ó, adicionado, né, na minha posição vazia da dupla, ficando o meu carbocátion aqui. Então, na minha segunda etapa, como é em água, olha aqui, como é em ácido sulfúrico com água, essa é a minha molécula, a minha dupla, meu parzinho de elétrons aqui do O, vai atacar este hidrogênio, retirando ele e refazendo a minha dupla ligação. Por que isso acontece? Porque as moléculas de ressonância do benzeno são extremamente estáveis. Então, a molécula sempre vai tender à estabilidade. Sulfonação. As reações de sulfonação ocorrem na presença de ácido sulfúrico concentrado, H2SO4, da mesma forma como acontece a nitração. Quando utilizamos ácido sulfúrico fumegante, a velocidade da sulfonação é aumentada e o equilíbrio é deslocado completamente para o lado dos produtos. Nesse caso, o eletrólito em questão é SO3 que promove a sulfonação. Opa. Aqui, a entrada do grupo sulfo. Halogenação. As reações de halogenação, bromação e cloração ocorrem na presença de Br2 e Cl2, os quais, por serem eletrófilos fracos, exigem a presença de catalisadores, tais como ferro Br3 e AlCl3. Na ausência de catalisadores, a reação não ocorre. Então, a adição de um Br aqui. Então, em resumo, de novo, né, se eu tenho aqui CH3Cl, entrada de um CH3 formando um tolueno, reação de alquilação de Fittlecraft. Se eu tenho a reação do Cl2, reação de halogenação, está entrando um halogênio no meu benzeno. Reação de acilação de Fittlecraft, que eu vou ter entrada aqui, ó, um C2CH3.
nitração, entrada de um grupo nitro, e sulfonação, entrada de um sulfuro, no meu benzeno. Vamos fazer aqui uns exercícios. Então, os principais produtos da reação. Vai ter aqui CH3Cl, olha só, presença de catalisadores, senão a reação não ocorre. Então, quem que vai formar aqui, né? Acabamos de ver no quadro resumo a oscilação de Fittlecraft. Então, vai ter a entrada de um HC3 tolueno. Aqui mais grupo nitro, né? Vai ter uma reação de nitração. Então, nitrobenzeno. E esse aqui, um benzeno mais Cl2, eu vou ter a entrada de um Cl, né? Aqui, ó, a halogenação. Então, um cloro benzeno. Alternativa A. O que é importante, pessoal, nesse tipo de questão, volta e meia não tem a presença de catalisador aqui. Ó. Daí fica, a reação não ocorre. Bom, até o momento, falamos apenas das reações de benzeno. Isso é, um anel aromático que não tem substituintes, é só um anel. Entretanto, dados experimentais mostram que os substituintes do anel tornam o anel mais ou menos reativos. Por exemplo, temos a seguinte série de reatividade. O tolueno tem maior reatividade que o H, que tem maior que o CF3. Dizemos que o CH3, tolueno, né, aqui é uma entrada numa metila, ativou o anel. E o grupo CF3, aqui, desativou o anel. Então, voltando aqui, para quem não tinha pego ainda, resolvi voltar. Então, existem grupos que facilitam e orientam para as posições orto, olha aqui, ó, radical, orto primeiro, o, me, para. Orto, meta e para. OMP. Então, orto e para. Existem grupos que dificultam e orientam a entrada para a posição meta. Então, tem diferença. O anel benzênico pode receber dois tipos de substituintes. Substituintes ativantes e desativantes. O substituinte ativante, por ressonância, desloca os elétrons para o interior do anel, aumentando a densidade eletrônica do anel. São considerados fortes ativadores os seguintes substituintes no anel. O amino, por exemplo, dando origem à fenilanina. Além de tornar o anel mais ou menos reativo, os substituintes também influenciam diretamente na preferência de posição da entrada do eletrófilo no anel. Por exemplo, a seguinte reação temos a formação de 3 diferentes produtos. Todavia, o segundo é minoritário. Olha só, eu tenho o tolueno e eu vou adicionar aqui HNO3, então meu grupo nitro. Aonde esse grupo nitro vai entrar? Qual é a dupla que ele vai privar? Então, se a gente for fazer isso experimentalmente, a gente vai ver que o orto-nitrotolueno tem 63% de formação, ó, que é o orto. O meta, 3%. E o para, 34%. Então, a gente pode concluir que o grupo metila orientou a entrada do grupo nitro, preferencialmente em orto e para, em relação a si. Então, o que a gente vê isso aqui? Ó, diagrama de energia do ataque do íon nitro. Então, a formação do carbocátio é a maior energia. Quando ele entra em orto, ele diminui. Quando entra em meta, ele aumenta de novo. Quando entra em para, diminui também. Então, menores energias são aqueles que vão causar maior estabilidade ao anel. Então, aqui, esses dois, né, orto e para. Neste outro exemplo, o grupo CF3 orientou a entrada do grupo nitro, preferencialmente nas posições meta em relação a si. Então, vamos lá. Fizemos o teste, né, do trifluorometilbenzeno, este cara aqui, mais o nitro em ácido sulfúrico, e a gente viu que em orto foi 6%, em meta 91%, e em para 3%. Então, né, podemos concluir que os substituintes doadores de elétrons orientam a entrada do novo substituinte nas posições orto e para. Em relação assim, e os substituintes retiradores de elétrons orientam nas posições meta. Como é que a gente sabe que este cara aqui, o CF3, é retirador? Fluoro extremamente eletronegativo. O que ele vai fazer? Ele vai puxar os elétrons lá para perto dele. Ou seja, como se ele estivesse retirando, né, a ligação π aqui, os elétrons da ligação π para perto dele.
Então, a explicação para esses comportamentos surge quando analisamos as estruturas de carbocátio, formadas na primeira reação de substituição eletrolítica aromática, que é a etapa determinante da velocidade da reação, que é a etapa lenta. Sempre a formação de carbocátio é a etapa mais lenta. Quando o ataque se dá na posição orto, há a formação de um carbocátion que possui uma estrutura de ressonância, que pode ser estabilizada pelo par de elétrons do grupo doador, por exemplo, aqui do nitro. Ó, o N tem um grupinho aqui, na primeira etapa, que vai ser o eletrófilo, vai formar o carbocátion, que pode se formar aqui ou pode se formar lá. Tá? Então, a gente sabe aqui, ó, que esse aqui tem ressonância com aquele parzinho ali, que pode ficar migrando, né? A dupla participar dessa migração. O mesmo fato ocorre quando o nucleófilo entra em posição para. Então, se meu carbocátio se formou aqui, ó, quer dizer que esse parzinho aqui está ajudando a estabilizar. Ok? Então, se ele entrar em posição orto, ele vai ajudar. Ó, esse cara aqui vai ajudar. E se ele entrar em posição para, também o meu carbocátio aqui vai ser auxiliado por esse amino. Todavia, essa possibilidade de estabilização do carbocátio inexiste quando o ataque do nucleófilo se dá na posição meta. Olha só, se o eletrófilo entrar aqui, eu não vou ter como estabilizar essa carga positiva com aquele meu anel, com minha dupla ligação lá do amino. Em nenhum momento ele vai chegar aqui. Então, os substituintes desativadores do anel puxam os elétrons do anel através de um efeito de ressonância e ocasionam uma diminuição da densidade eletrônica do anel benzênico. Os substituintes desativantes orientam a entrada do nucleófilo para a posição meta. Então, a gente vai ver aqui, tem o grupamento O, tripla N, grupo nitro, grupo sulfur. Então, orientação para e ortodiretores, fortemente ativantes. Grupo nitro, grupo E, que tem N, e o OH. Moderadamente ativantes, CH3, NH, C dupla O, CH3, o OCH3, formando aqui o OR, fracamente ativante, a metila, CH2, 5, o grupamento R qualquer carbono, fracamente desativante, flúor, cloro, bromo e iodo. Meta-diretores. Então, o orto é como se fosse assim, torna um anel mais reativo, vão aumentar a densidade do anel, que são aqueles grupos com pares de elétrons não compartilhados, são doadores de elétrons. Já os meta tornam o anel menos reativo, como se estivessem retirando elétrons. Então, moderadamente desativante, C tripla N, grupo sulfur, C dupla OH e assim por diante. E fortemente desativante, ó, nitro, CH3Cl3, CF3CF3. Isso aqui é a tabelinha do próprio Solomons, né? Ativador muito forte, ó, vai orientar sempre em orto-para, ativador forte em orto-para, ativador em orto-para, desativadores fracos, como os halogênios, orto-para, e depois os fortes, em meta. Então, o efeito desativador dos halogênios. A nitração do clorobenzeno é um exemplo típico. Então, tem aqui o clorobenzeno, meu nitro vai entrar preferencialmente em orto ou para. Então, a velocidade de nitração do clorobenzeno é 30 vezes mais lenta que a do benzeno. Observa-se que os produtos majoritários são o orto-cloro-nitrobenzeno e o para-cloro-nitrobenzeno. Halogênios podem atuar como doadores de elétrons, da mesma forma que o grupo hidroxila. Substituintes halogênios possuem pares de elétrons desemparelhados que podem ser doados para um carbono carregado positivamente. Essa doação de elétrons para o sistema π estabiliza o intermediário derivado a partir dos ataques na posição orto e para, que é aquilo que a gente viu, né? Ao romper minha dupla aqui, ó, entrando meu eletrófilo, meu positivo, aqui meu carbocátio fica aqui. Ó. Então, se tiver um par de elétrons ou dos halogênios ou do grupo OH, ele vai ajudar a estabilizar. Ok? Olha só lá, ó, estabilizando a carga positiva. Ele pode voltar também se o eletrófilo entrar em para, o meu grupamento H+ pode ficar aqui. Ó. Então, essa duplinha aqui, esses meus pares de elétrons podem formar uma dupla aqui, estabilizando essa carga. Então, vamos fazer um exercício para a gente ver se a gente grava. Gente, façam uma tabelinha, tá? Eu sempre indico isso. Mas tentem fazer uma tabelinha resumo de vocês, tá? Onde vocês vão ter ali quais são os desativantes, os porquês que eles são desativantes e quais são os ativantes.
Então, desativante orienta em meta. Ativante orienta em orto e para. Por quê? Por causa da deslocalização do carbocátion, da estabilidade dele. Então, vamos lá. Das alternativas a seguir, aqui contém somente grupos orientadores meta. Meta é desativantes, ou seja, vão tornar o anel menos reativo, como se eles retirassem elétrons. Alternativa D. Por quê? Porque os halogênios são orto e para dirigentes. Aqui tem os halogênios. CH3 é orto para dirigente. Na C, apenas o CHO é meta dirigente. Os outros dois são orto e para. E a D tem a alternativa que contém apenas orientadores meta. CH3H, CH2 e COOH, que vão retirar, né, elétrons do meu anel. A letra E está errada, né? São todos orto para dirigentes. Então, na letração, CH3 concentrado mais ácido sulfúrico concentrado a 30 graus, um certo derivado do benzeno é equacionado por letra A mais o nitro e entrou lá, ó, em posição, aqui seria orto, então entrou em posição meta, e aqui seria para. Fazem as seguintes afirmações. O grupo A é orto para dirigente? Esse agrupamento aqui? Não, né? Tem que ser meta, porque orientou em meta. Grupo A é meta dirigente, então a 2 está certo. Ocorre a substituição eletrófila? Ocorre adição nucleófila? Adição nunca com anel benzeno. Ocorre reação de eliminação? Nunca com anel benzeno. Então só ocorre a substituição. Então, 2 e 3. Letra E. O grupo nitro substituiu o hidrogênio que estava na posição meta em relação ao grupo A. Na reação de substituição eletrofílica na substância de fórmula genérica esquematizada a seguir, se afro-radical, sulfur, nitro ou OH, a reação ocorrerá nas respectivas posições. Então, grupamento sulfur, posso montar minha tabelinha, né? Orienta em meta, desativante. NO2 orienta em meta, desativante. E grupo OH orienta em orto ou para ativante. Ok? Então, essa aula tá ficando bem comprida, eu sei, mas é que eu tô tentando continuar ela assim, porque é um assunto bem fechadinho com o outro. Tá, então já vimos que tem grupos que orientam orto e para e outros que orientam meta. Então, efeitos de substituintes múltiplos. Quando o anel benzeno carrega 2 ou mais substituintes, suas reatividades e sítios de substituição, em muitos casos, podem ser preditos a partir dos efeitos cumulativos de seus substituintes. O exemplo mais simples é encontrado quando todos os sítios de substituição são equivalentes, isso é, em qualquer lugar que ele entrar, levará à formação do mesmo produto. Olha só. Ai. CH3 é um grupo ativante do anel que vai orientar em orto para. Então, posição orto seria aqui, né, para este cara aqui. E para seria lá, mas lá já está ocupado. Este cara aqui, se ele fosse orientar, ele orientaria também em orto ou para. Então, meu grupo nitro vai entrar aqui numa posição orto para este cara aqui. Outra possibilidade é quando os substituintes do anel orientam para as mesmas posições. Neste caso, dizemos que temos orientações convergentes. No exemplo abaixo, por exemplo, metila orienta orto e para. Então, orientaria orto aqui, porque no para já está ocupado. Se eu fosse olhar o nitro orienta em meta, né? Ele é desativante. Então, o orto seria aqui, opa, meta aqui, na mesma posição que a metila orientaria. Então, vai entrar com certeza aqui, né, meu BR? Aqui ou aqui, são equivalentes. Outra possibilidade é quando os substituintes do anel orientam para posições diferentes. Nesse caso, dizemos que temos orientações divergentes. Então, eu tenho aqui HNCOH3, que é um ativante forte. Entraria em orto e para. Para está ocupado, então entraria em orto. E o Cl entraria em orto ou para. Para está ocupado, então entraria em orto. Então, o que a gente vai fazer? Neste caso, o grupo mais ativante definirá a posição de entrada do nucleófilo. Então, nesses dois caras aqui, este é mais forte ativante, então é ele que vai definir, BR.
Então, grupos orto e paradirigentes prevalecem sobre os grupos metadirigentes, principalmente por causa do impedimento. Olha só, este cara aqui, ele não vai orientar em orto aqui, ó, porque vai ser muito impedido. Já ele orienta em orto aqui, ou então em para aqui. Já o N indicaria em meta aqui, né? Porque até a outra posição meta estaria ocupada. Existem casos ainda onde os substituintes têm a mesma habilidade em ativar o anel. Dizemos, então, que os efeitos de estabilização eletrônicos são equivalentes. Quando isso ocorre, haverá o efeito estérico que definirá a entrada do eletrófilo. O que é o efeito estérico? Principalmente, né, o impedimento estérico. Então, aqui, grupo metila, aqui o CH3C mais 3 metilas é ativante. Só que é um grupamento volumoso, muito grande. Então, ele orientaria em orto e para. Meu grupo metila, também é ativante, um pouco mais fraco que o outro, e ele orienta em orto, né, que seria aqui do lado, ou para está ocupado, então orientaria em orto. Neste caso, se meu substituinte entrasse aqui, ó, eu teria o quê? Um impedimento estérico, né, o efeito estérico dele. Então, ele vai orientar, vai seguir o meu grupo metila e vai entrar aqui onde não tem impedimento. Então, neste caso, o eletrófilo entrará nas proximidades do grupo menos volumoso. Neste caso, os efeitos eletrônicos são equivalentes e o volume dos grupos é o mesmo. Todavia, a entrada de dois grupos metilas é mais dificultada nos outros sítios de substituição. Então, aqui tem dois CH3, ó, os dois mandam um orto aqui, né, para esse aqui seria aqui, né, o orto no vermelhinho aqui, ó, e para aqui embaixo. Nesse outro CH3, o orto seria aqui e para lá. Mas não vai entrar aqui, ó, porque ela vai estar estericamente impedida por causa das minhas metilas. Entrará, então, ou aqui no para deste, ou aqui no para deste. Olha só. Buenas. Vamos lá. Em relação aos grupos BR e NO2, quando ligados ao anel, sabe-se. O grupo BR é orto para dirigente, ativante do anel. O grupo NO2 é um meta-dirigente. Bom, tenho esta molécula aqui. Então, assim, na formação do composto, possivelmente ocorreu a bromação do nitrobenzeno. Bom, se eu tivesse nitrobenzeno, que é o nitrobenzeno? É este cara aqui, o benzeno. O nitro orientaria a entrada em meta. Aqui seria orto e aqui seria meta. Não foi o que aconteceu, então com certeza não aconteceu. A bromação do tolueno. Bom, não tem o tolueno aqui, né? C, o correto, nitração do bromobenzeno. Então, se eu tivesse só o bromobenzeno, este bromo aqui ligado ao benzeno, bromo orienta o orto e para. Então, entraria ou aqui no orto ou lá no para. Pode ser a possibilidade. Então, primeiro uma bromação, pois o segundo radical substitui na posição para e o bromo é o orto para orientador. Sabendo que o grupo hidroxi, CH3, é orto para dirigente e que o grupo nitro, NO2, é meta-dirigente, o composto abaixo provavelmente foi formado por qual reação? Então, este cara aqui orientaria em orto, aqui, e para, aqui embaixo. Este cara aqui é meta, orientaria em, meta aqui, ou meta aqui. Então, uma reação de substituição entre nitrobenzeno e cloreto de metila? Sim. A reação de nitração do metilbenzeno ocorreria em orto para tolueno e o para nitrotolueno, pois ambos substituintes, né, CH3, ele é orto e para dirigente. Como o composto obtido foi método de nitrotolueno, só pode ter ocorrido uma reação entre o nitrobenzeno, inicialmente, e o cloreto de metila, que aí vai me dar aqui, ó, né, pela reação de Fitocraft, minha entrada no meu grupo CH3, que vai entrar numa posição meta, porque o NO2 é meta dirigente, ok? Quando o tolueno sofre nitração exaustiva, o produto obtido é o TNT. É um explosivo muito potente, possuindo várias aplicações, como, por exemplo, extração de minérios. A forma atribuída para essa substância é... Então, o que eu tenho que olhar primeiro? É o tolueno que está sofrendo nitração, ou seja, entrada de grupo nitro. O tolueno, né, o CH3, ele orienta, é um grupamento orto e para.
Então, vamos ver se algumas das minhas alternativas orientam em orto para. Aqui, ó, alternativa D. Olha aqui, ó, meu tolueno, CH3 ligado ao meu anel, e a nitração em orto, aqui, e para. Quem que é o TNT? Trinitro tolueno, então tem que ter 3 nitros. Ok, gente? Eu sei que essa parte aqui é um pouco cansativa, mas não adianta, é só treinando mesmo, só fazendo os exercícios, tá? Um abraço.